Os principais órgãos que compõem a estrutura institucional do Mercosul, a Júlia citou, é o CMC, o GMC e o CCM. O CMC é o Conselho do Mercado Comum, é um órgão supremo que tem como função conduzir a política dos processos de integração. É composto por ministros de Relações Exteriores e de Economia dos Estados-partes, e eles se pronunciam através de decisões. O segundo órgão é o Grupo do Mercado Comum. É um órgão decisório executivo que fixa programas de trabalho e negocia acordos do Mercosul com terceiros. Ele se pronuncia através de resoluções e é composto pelos ministros de Relações Exteriores e de Economia e dos bancos centrais dos Estados-partes. O terceiro órgão, a Comissão de Comércio do Mercosul, CCM, é um órgão decisório técnico, é responsável por apoiar o GNC, a política comercial do bloco, e se pronuncia através de diretivas. É composto pelo ministro da Fazenda de cada país. O Mercosul ele também tem outros órgãos consultivos, que tem a Comissão Parlamentar Conjunto, o CPC, que o Matheus vai explicar melhor depois, e o Fórum Consultivo Econômico e Social, que a Vitória vai falar também. Além disso, o Mercosul conta com a Secretaria do Mercosul, que tem caráter permanente, sediado em Montevidéu, e essa Secretaria dá apoio técnico a essa estrutura institucional. A diferença entre países associados e países membros. Basicamente, a diferença é que os países associados, eles participam dos tratados sobre matérias comuns, eles participam de todas as reuniões do Mercosul, só que eles não têm poder de voto, eles não têm poder decisório. O status de país associado é atribuído pelo CMC, o Conselho de Mercado Comum. E para isso, essa decisão do CMC exige que o país associado assine previamente acordos de complementação econômica, os ACs, que são instrumentos bilaterais entre o Mercosul e outros membros da ALAGE, e nesses acordos se estabelece um cronograma para a criação de uma zona de livre comércio com os Estados-partes do Mercosul e uma gradual redução de tarifas entre o Mercosul e os Estados signatários. Vou passar a palavra ao Matheus. Vou falar num processo espinhoso que rola entre o Mercosul, que é justamente a entrada da Venezuela no bloco. Desde o final de 2005, em dezembro de 2005, está em tramitação entre os congressos nacionais dos 4 Estados-partes o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul. Só falta o protocolo, o resultado do Congresso da aprovação só falta a aprovação do protocolo pelo Congresso paraguaio. O presidente deles, o Fernando Lugo, já assinou positivamente, mas em frente de forte concorrência. Forte oposição, perdão. Essa oposição também teve no Brasil, no Congresso Brasileiro, em 2009, por 35 votos a favor e 27 contrários, o Brasil aprovou a entrada da Venezuela no Mercosul. A questão provocou uma disputa entre a oposição e a base governista, como falei. Né? Os oposicionistas não admitiam a entrada de um país sob um regime autoritário. Já os governistas destacaram a necessidade de intercâmbio comercial com o país vizinho e procuraram desvincular a Venezuela do seu presidente. Essa é uma questão então interessante. O Mercosul se vai aceitar o país Venezuela ou o presidente Venezuela. É óbvio que as atitudes tomadas pelo presidente da Venezuela um tanto ferem princípios democráticos e que causariam uma certa segurança jurídica para o bloco. Mas, de qualquer forma, a própria posição da Venezuela, contrária ao presidente Hugo Chávez, apoia. Então, levando uma questão, o regime da Venezuela é um regime autoritário que não permite o ingresso no Mercosul, ou é um regime, apenas um regime, sei lá, autoritário leve, moderado. O governo Hugo Chávez foi eleito em 1999, democraticamente, mas desde então tem promovido várias atitudes antidemocráticas, mudado a legislação da Venezuela, tem
tem reprimido fortemente os meios de comunicação. O prefeito de Caracas, que é opositor do Hugo Chávez, já diz: a Venezuela está vivendo em uma ditadura, já que todos os poderes estaduais são controlados pelo executivo do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Aqui, abre aspas, aqui temos o parlamento e o poder judiciário controlados totalmente pelo presidente Chávez. Portanto, estamos vivendo em uma ditadura. Essa afirmação é muito grave, porque uma ditadura não pode... o protocolo de Ushuaia, assinado em 1999, não permite regimes autoritários que crescem no Mercosul. Esse protocolo de Ushuaia, no artigo 1º, diz: a plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos de integração dos Estados-partes do presente protocolo. Bom, os artigos subsequentes dizem: quando constatada a ruptura da ordem democrática, será feita consultas ao Estado infrator. Comprovado o agrave, este terá suspenso seu direito de participar dos órgãos do Mercosul até que a ordem democrática seja restaurada. Então, assim como os preceitos do Mercosul visam uma integração maior do Cone Sul, é inegável que a presença da Venezuela com certeza vai agregar mais valor, vai ter maior intercâmbio comercial entre os membros. Mas, do outro lado, também pode gerar essa insegurança jurídica, né, em congressos internacionais ou afetar investimentos estrangeiros. Vou falar agora do parlamento do Mercosul. O Parlasul é um órgão representativo da sociedade, né, da sociedade dos Estados-partes do Mercosul. Ele veio justamente para corrigir o déficit democrático do bloco, que é um bloco justamente de pouca participação popular. E tem nas eleições diretas a sua ferramenta principal. Essas eleições diretas, muito pouca população sabe dessas eleições, mas elas provavelmente vão ocorrer ou no ano que vem, junto às eleições municipais, ou em 2014, junto com as eleições presidenciais, no qual a gente vai votar em listas fechadas, né, feitas pelos partidos políticos, para compor a bancada. Ele teve origem com a CPC, que a Mirella mencionou anteriormente, que é a Comissão Parlamentar Conjunta. Ela surgiu justamente junto com o Tratado de Assunção, e o objetivo principal era de facilitar nos respectivos congressos nacionais a implementação das normas emanadas dos órgãos principais, do CMC, do GMC e do CCM. O Mercosul, por ser um órgão intergovernamental, necessita, as decisões tomadas pelos órgãos, eles não vinculam os Estados-partes. Por isso, a importância deste órgão na agilização da implementação das normas. O Parlasul é um órgão, a exemplo da CPC, não é um órgão consultivo, né, não toma decisões. E, ao contrário da CPC, a CPC tinha 16 integrantes, o Mercosul atualmente tem 99, indicados pelos congressos nacionais, né, dentro das eleições. E um dos motivos que a CPC não teve êxito nas suas funções foi justamente dos parlamentares não darem uma importância para a integração do Mercosul, justamente os seus eleitores não dão atenção especial ao processo de integração. Agora, como vai ter eleições especiais para o parlamento, eu espero pelo menos que esse assunto esteja dado uma maior relevância. Eu tenho aqui várias outras atribuições do Parlasul. Elaborar e publicar anualmente um informe sobre a situação dos direitos humanos e fomentar a integração entre os 4 congressos nacionais para que o objetivo do mercado comum seja mais rápido e tenha maior sucesso. Dá a palavra para Vitória. Eu vou então comentar rapidamente
alguns aspectos econômicos para finalizar. Iniciando então. Iniciando então pelas fases de integração econômica. Até 1994, o Mercosul ele era uma zona de livre comércio. Essa zona de livre comércio ela consiste na eliminação de todas as barreiras tarifárias ou não tarifárias dos bens comercializados entre os sócios do grupo. A partir então de 1º de janeiro de 1995, o Mercosul passou para a segunda fase, que seria uma união aduaneira. Essa etapa corresponde então a uma zona de livre comércio já existente, em que os países eles vão adotar uma mesma tarifa às importações provenientes de mercados externos, chamada tarifa externa comum, chamada TEC. A aplicação da TEC ela pressupõe o estabelecimento de disciplinas comuns em matéria alfandegária e a adoção de políticas comerciais comuns. Os países ou territórios que adotam a essa tarifa costumam ter o objetivo de aumentar a sua eficiência econômica e estabelecer laços políticos e culturais mais estreitos entre si. A terceira fase, então, seria o próprio objetivo do Mercosul, né? Como o próprio nome já diz, mercado comum, que consistiria, então, no livre comércio, na política comercial uniforme e no livre movimento de fatores de produção. Então, diferentemente da União Aduaneira, ele não iria considerar somente a livre circulação de mercadorias, mas também a livre circulação de outros fatores produtivos, como capital de trabalho. Eu vou citar então, comentar o Fórum Consultivo Econômico Social, como ela já havia mencionado. Ele é um órgão consultivo do Mercosul que representa os setores de economia e sociedade e vai se manifestar por recomendações do Grupo Mercado Comum. É de sua competência acompanhar, avaliar e analisar o impacto econômico e social derivado das políticas destinadas a esse processo de integração e as diversas fases de sua implementação, seja ela a nível setorial, nacional ou regional. Só a título de curiosidade, os principais produtos exportados pelo Mercosul são a soja, minério de ferro derivados, petróleo derivados, veículos automotores, açúcares, aves, aeronaves, etc. Tá, então pode deixar. Esses são os dados comparativos, indicadores econômicos, retirados do IBGE e da CEPAL, que é uma Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. São basicamente de 2009 e 2010. Através desses dados a gente pode analisar um pouco mais a desigualdade que o Eric estava comentando. Por exemplo, pelo IDH, o IDH de 2010, o maior IDH em 2010 era da Argentina e o pior seria do Paraguai. Tem de 139 países analisados, tem ranking ali colocado do lado. Tem também o PIB, o maior seria o Brasil, com 1,6 trilhão, o Paraguai, com 14 milhões, PIB per capita e a população. É isso.